Nós vamos falar sobre o perdão. Não como sentimento, mas como decisão. O perdão como decisão. Eu vi esse final de semana e recomendo um filme na Netflix chamado Invencível. É uma história real. É um filme dirigido por Angelina Jolie e relata a saga de um atleta olímpico americano que ganhou medalha em 1936 na Olimpíada da Alemanha. Zamperini, o nome dele. E ele, fuzileiro, ou melhor, em verdade ele não era fuzileiro, ele era da Força Aérea Americana. E foi fazer um resgate. O avião caiu. Ele ficou com alguns companheiros à deriva no Pacífico por 47 dias. 2 dos amigos morreram. Ele sobreviveu. 47 dias, imaginem. Sem água, pegando peixe que aparecia ali e abrindo a boca quando caíam algumas gotas de chuva. Mas eles foram resgatados por um navio japonês. Os japoneses, inimigos dos americanos na Segunda Guerra. E foi para um campo de concentração. E lá se deu de frente com um sargento, começou como cabo, e no transcorrer do filme foi promovido a sargento. Matsuhiro Watanabe. Miserável o japonês. Miserável o japonês. Mas sabe, ele implicou com o Zamperini e tudo ele fazia para realmente enfraquecer, para dominar o Zamperini. Os americanos começaram a chegar perto do campo de concentração que ele estava. Ele foi transferido para um outro campo de concentração, onde lá estava o sargento Watanabe. E mais uma vez esse sargento perseguindo ele. Mas perseguindo. A guerra acaba. Ele sobrevive. E envelhece. Em 1998, ele vai para as Olimpíadas no Japão, na cidade de Nagano, levando uma tocha olímpica para se reconciliar com os japoneses. O algoz dele vive, mas se nega a encontrar com ele. Não quer encontrar com ele. E perguntaram a ele se ele havia perdoado. Ele disse que sim. Um exemplo de vida. Vejam este filme se vocês puderem. Meus amigos, de imediato, nós precisamos desmistificar o que seja o perdão. Nós temos uma ideia de perdão muito associada a questões religiosas. Não é? Não perdoai apenas uma vez, mas 70 vezes 7.
Se não esqueceu, é porque não perdoou. Então, o primeiro passo para que nós possamos fazer uma identidade com o perdão é nos perguntarmos: qual é o conceito que eu faço sobre o perdão? O que é o perdão para você? Você poderá me dizer: perdoar é esquecer. Aí é uma questão de memória. Não é perdão. O que é perdão para você? Outros confundem perdão com a aceitação da injustiça, com a ingratidão. Não tem nada a ver. O que foi feito contra você, se maldade teve, se ingratidão houve, você é humano. Você foi ferido, você foi ferida, e as suas cicatrizes estão aí, em sua alma, fazendo você lembrar que aquilo foi feito contra você. Não tem nada a ver com perdão. Você pode parar agora e pensar: mas Medrado, não é possível. Tudo que eu sempre achei sobre perdão, você está desconstruindo? Sim. Porque nós somos, ao longo da nossa caminhada, muito submetidos a conceitos ortodoxos, religiosos, de um falso moralismo que desconsidera a nossa humanidade, que desconsidera os valores do nosso sentir. Por isso, e eu até me penitencio, não é minha a reflexão, mas eu li em algum desses livros aí, porque geralmente eu leio 3, 4 livros de uma vez só. Aí eu confundo, tem vezes que eu falo o título com o autor do outro, é uma confusão. Então, essa questão de que perdoar não é um sentimento, e sim uma decisão, não é uma assertiva minha. Também não lembro de quem é. Então, você tem que decidir, não pela injustiça, não pelo que fizeram a você, mas você tem que decidir por você. Por isso que não é um sentimento de: tá bem, vem cá, vamos nos abraçar, não tem nada a ver. Isso é pieguismo, é falsidade, é hipocrisia, é descaração, é cinismo. Não. Se você consegue, ótimo. Mas você vai ser 0,0000001% da humanidade. É fato. Então, o primeiro momento é fazer exatamente esta tomada de decisão. Eu quero perdoar. Porém, a primeira pessoa que precisa do seu perdão é você. Você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. Então comece por você, através do auto-perdão. Sabe o quê? Se perdoe pelo aborto que você fez. Perdoe por aquela ingratidão que você cometeu. Se perdoe por aquela palavra maldita que você deixou de pronunciar, ou você pronunciou inadvertidamente, maldita, e deixou naquele sentido de que naquele instante você não iria se submeter, entre aspas. Então, se situe naquele momento, se auto-perdoe naquele momento. Veja quais foram as circunstâncias que levaram aquilo. E se auto-perdoe.
Refaça os seus conceitos circunstanciados aos acontecimentos de então. Eu hoje não faria mais. Então, saia daquele instante. Se liberte daquele momento. Meus amigos, o grande problema, quando nós não nos perdoamos e nem perdoamos, é que nós remoemos. E isto gera em nós o ressentimento. E esse ressentimento é como se fosse você querer tomar veneno para que o outro que você deveria perdoar morresse, ou então tomar o veneno para você ir se matando aos poucos. Porque ressentimento é exatamente isto. E é claro que tudo nasce de um momento de raiva. Um momento de raiva. É preciso que nós comecemos a mudar o ângulo de percepção do que seja raiva. Tem gente que fala com tanta naturalidade de ódio, né? Eu fico imaginando, tem pessoas que falam assim, eu odeio ciclano. Mas meu Deus, odiar é uma coisa tão pesada, né? Mas tem gente que diz, eu odeio minha sogra. Eu sei que é natural não gostar da sogra, mas odiar, né? Aquela, eu odeio minha sogra. Pelo amor de Deus, não é? Então, comece por aí. Comece com a raiva. E veja a raiva como uma espécie de intoxicação alimentar da sua alma. A raiva é isso. Uma intoxicação alimentar da sua alma. Reconheça que você está intoxicado. E é justo que você desabafe. Quando a gente come algo que não fez bem, e fica aquilo no estômago, como é que a gente se alivia? Logo depois, tem gente que insiste, né, no sal de frutas, né? Toma sal de frutas, toma agarol, meu pai adorava agarol. Toma agarol, mas ainda continua. Mas quando bota para fora, aí a gente se alivia. Com essa intoxicação alimentar da alma, é da mesma forma. Fale. Bote para fora. Mas não é botar para fora de uma forma azeda, como sai o vômito. E quando sai pelo nariz? Quando sai queimando o diabo todo. Aí é que é uma miséria. Fale. Desabafe. E deixe aquilo ir embora. Aí você agora me pergunta, o problema é esse, Medrado? Eu vou desabafar, piora. Porque aí é que a confusão aumenta. Então veja que você não está desabafando direito. Porque o desabafar não é fazer com que o outro aceite a culpa. É você dizer pura e simplesmente o que você sentiu. Se o outro não quiser lhe pedir desculpas, perdão, o diabo que seja, o problema é do outro, mas você disse. Procure nesse momento ter esta visão de saúde interior. Eu botei para fora. Mas como, Medrado? Como eu vou fazer isso? Primeiro o seguinte, quando nós geramos um rompimento, criamos uma inimizade porque houve um desentendimento e estamos com raiva, ressentidos, o que é que a gente faz? A gente cola naquela pessoa. A gente procura saber tudo o que está acontecendo com aquela pessoa,
Porque a gente quer que aquela pessoa se dê mal, que ela se lasque. Aí a gente procura fuçar o Facebook dela. A gente vai no Instagram dela. E aí a gente fica com mais raiva ainda quando percebe que ela está bem. Ou pelo menos fingindo que está. Aí a gente fica com mais raiva. Então, vai aumentando o ressentimento. Vai crescendo o ressentimento. Aí você tem que fazer exatamente o contrário. Desabafou? Isole. O perdão não quer dizer que você tem que trazer a pessoa para perto de você. Não. Sabe a natureza do escorpião? A historinha, né? Estava lá o escorpião querendo atravessar e alguém ajudou e lá do outro lado o escorpião picou. A natureza dele é esta. Então, não queira saber, se policie, não vá olhar, fuja desta tentação, você vai ver como isto vai lhe dar bem-estar, vai caindo no esquecimento. Não fique futucando, remoendo, não. Fale com pessoas amigas. As pessoas vão lhe dar razão, que geralmente quem está ouvindo dá razão a quem está falando, até para não gerar problema. Não é? Você está certo, que absurdo, sabe? Pode até ser que nem ache, mas você de qualquer forma falou. Você, vomitou. E trabalhe isto. Trabalhe essa questão, porque, meus amigos, não adianta vivermos de conceitos teóricos. Você não é o que você diz, você é o que você faz. Então não adianta ficar, não, faça, começando por você. Faça, desenvolva essa capacidade de compreender a sua humanidade, o que não significa que a partir daí você vai gerar grosseria, mas você vai pontuar os seus desconfortos. Porque em verdade, perdoar é deixar ir embora o passado. Perdoar é deixar ir embora o passado. E você aprender a viver o seu presente para construir um futuro melhor. Eu fico sempre me lembrando das pessoas, geralmente algumas mulheres, que se separam e vêm aqui falar comigo e falam, né? Olha, eu não consigo perdoar meu ex-marido, não sei o quê. Aí quando eu pergunto, quanto tempo tem que separou? 20 anos. Misericórdia. 20 anos. Então quer dizer, é um exemplo típico mesmo. Não saiu do passado daquele momento. Reconheça que foi bom. Foi bom, durou o quê? 1 ano, 2 anos, 10, 5? Foi bom. Você gostou? Pronto. Se liberte. Não queira saber se ele está feliz com a outra. Que esteja, que seja. Aí vem aquela velha história, mas a outra sabia que ele era casado. Ele também sabia. Ele também sabia. E foi. E ele não foi roubado, não. Ele foi porque quis. E ele não fez nada com a outra com a arma na cabeça, não, porque nem ia conseguir fazer. Nem iria conseguir fazer por tanto medo. Então, quebre esse passado.
como eu disse, fugindo dessas lembranças que aprisionam, fugindo do esmiuçar como o outro está, de remexer, de ficar jogando indiretas, porque também tem isto. Agora nesta onda de Facebook, aí bota lá a mensagem no Facebook, não é? Amizade é como não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando vai não sei para onde, deixa de existir, querendo que o outro lá veja, ou a outra. Aí fica nas indiretas, aí ainda faz assim desenhos, gravura, bota o fundo vermelho, letra não sei o quê. Meu Deus, a outra pessoa pode nem não estar sabendo da sua existência. E você está mandando indireta para ela. Aí vem um pensamento, aí sublinha aquele pensamento, aí bota lá. Não é? Meu Deus, saia dessa, pelo amor de Deus. Gandhi, Mahatma Gandhi, ele dizia que os fracos não conseguem perdoar, que perdoar é para os fortes. Meus amigos, esta assertiva de Gandhi vem ao encontro daquilo que eu acabei de dizer, porque o forte precisa evitar a si mesmo, de querer saber, de estar cultivando aquela raiva, aquele ressentimento, aquela dor. Os fracos é que ficam realmente nisto, porque os fracos vão ficar se vitimizando a vida toda. Os fracos vão ficar, oh meu Deus. Como eu sempre digo aqui a você, tem pessoas de 70, 80 anos que vêm aqui dizer, eu sou assim por conta de meu pai. Por conta de... Mas me acorda, você já tem 80 anos, pelo amor de Deus. Aí vem com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Não. Chega um momento que a gente toma consciência que os nossos pais foram humanos, tiveram vieses espetaculares, coisa e tal, mas foram humanos, tiveram seus momentos de crueldade, de egoísmo, de miséria quatro. Pronto. Sua mãe não foi santa, nem seu pai foi carrasco. Foram seres humanos. Simples assim. Então, se conscientize e saia. E saia deste momento. Se liberte. Então vocês percebam, quando eu disse no início, que perdão não é sentimento, compaixão, é decisão. E decisão que não necessariamente está ligada a esquecimento. Não. Você decide e empreende as formas de viabilização desta sua decisão. Uma vez eu conversei com uma senhora aqui no pátio, que ela tinha um ódio muito grande de um ex-empregador dela. Aí eu perguntei logo assim no meio da conversa, é Henrique o nome dele? Né, para saber assim. Ela, não é Henrique não. Aí disse, que Henrique é um amigo meu que está aqui, gente. Aí ela disse o nome que não interessa a vocês. Aí ela me relatou, não sei o quê, não é que ele a acusou de uma coisa que ela não tinha feito, não sei o quê. Aí eu virei e disse assim, poxa, e você está ainda nisso, está desempregada? Ela, não, Medrado, isso já tem 8 anos, eu já estou no 3º emprego depois do dele. Eu falei assim, ainda está com ele na cabeça? Minha, debaixa nessa carteira. Debaixa nessa carteira mental. Então, quer dizer, é sempre assim. Quando você vai buscar esses ressentimentos
cristalizados, são coisas de anos. São coisas de anos. Eu, quando falo isso, estou vendo aqui um bocado de pessoa rindo, é porque tem, esses que estão rindo são os miseráveis que tem mesmo aí, ó. Coisa assim de anos. Aí quando eu digo... aí fica se denunciando porque o corpo fala. Então, saia disto. Porque, meus amigos, não adianta insistir no que já está resolvido pela própria vida. Insista para você sair daquilo que você se emperrou. Pronto. Por isso que realmente perdoar é para os fortes. Os fortes de decisão, de vontade. E não para os fracos, que querem se vitimizar. E nós estamos vivendo uma época onde por tudo nos ressentimos, ficamos com raiva, não é? E sem falar que não nos damos conta que muitas vezes esses processos nossos são em função dos nossos complexos, dos nossos recalques, das nossas frustrações. E saímos carregando isso e colocando em tudo. Que peso! Que peso! São verdadeiros abacaxis que vão apodrecendo e a gente continua carregando para todos os lados. Literalmente. Então, vamos sim aprender a dissipar. Porque o mundo não está fácil não. As pessoas estão se permitindo. Estão com a maior naturalidade do mundo. E se você se deixar entrar nesta onda... você vai ter ainda que ter muita raiva e sentir muito, alguns ódio. Não. Diz que a loira se aborreceu. Não, se aborreceu, mas o mundo está assim. E eu fico imaginando as loiras se aborrecendo. Ela estava tentando com um palito fincar uma azeitona e não conseguia porque escapulia, estava num prato, né, o prato de louça e não sei o quê. Um cidadão vendo aquilo foi se irritando, disse: senhora, deixa eu tentar. Aí ela deu o palito, o cidadão foi lá e pum, espetou a azeitona. A loira ficou possessa. A loira foi virando para ele devagarinho e disse: aí é fácil. É muito fácil fazer o que você fez depois que a azeitona estava cansada. Levantou e foi embora aborrecida. E eu tenho informações que está aborrecida até hoje. Meu amigo, há coisas que não adiantam. Não adiantam. E sobretudo nesta onda que a gente está aí, se a gente for ter raiva de tudo. Se a gente for ter raiva de tudo, a gente vai ter que passar por muitas insônias. Muitas insônias. Esses dias, mesmo o pessoal me perguntando sobre lá o prefeito de São Paulo, porque criou um produto alimentar, né, para dar aos pobres. Mas não como suplemento, comida. Gente, parecendo ração a miséria. E eu fiquei pensando, meu Deus, criança, eu coloquei isso no meu Face, criança quer comer. De fome eu entendo, porque passei e enfrento ela com muitos dos nossos assistidos. Eu me lembro, eu já contei isso aqui a vocês, a gente tomava em casa muito mingau de cachorro. Não sei por que hoje eu estou falando.
Era para eu estar latindo. E eu me lembro que um dia minha mãe virou e disse assim: eu não tenho outra coisa para lhe dar, você quer o quê? Eu disse: pão com manteiga. Tinha 10, 11 anos por aí. Então quer dizer, a criança quer uma bolacha. Pode ser um suplemento para complementar, mas, poxa, dê cestas básicas. Minha mãe recebia de um colégio, Rafael vai lembrar também, que tinha lá no Largo de Julho, perto de casa, Bispo César, um colégio batista. Quando minha mãe recebia essa cesta básica, era dia de festa, porque de tarde ia ter cavaco. Vocês sabem o que é cavaco, né? Oh, gente, ia ter cavaco. Não tem valor nutricional nenhum. Mas na cesta básica também tinha o feijão, tinha o arroz, mas o negócio era o cavaco. O negócio era o cavaco. Então, quer dizer, ia oferecer umas bolotas assim, como complemento, quem quiser, e ter um vida interessante. Uma repórter pediu a um secretário de ação social de lá, alguma coisa semelhante, que comesse. Ele foi comendo. Você percebe que ele está enguiando. Sabe o que é enguiar, né? Enguiar. Aí ele diz: depende do gosto de cada um, não é? Poxa, então, não tem nada a ver com questão política, tem com questão social mesmo, de auxiliar o próximo. Meus amigos, entendamos que tudo na nossa vida depende da nossa decisão em fazer. E vamos nos libertando. E vamos nos libertando de tudo aquilo que é conceitual, circunstanciado ao produto da nossa educação. Seja familiar, seja religiosa, social. Vamos. Guardem isto. Perdoar não é sentimento, é decisão, que necessariamente não está ligado a esquecimento. Hoje é o dia da Legião de Maria nos assistir. E derramar sobre nós as bênçãos de nossa mãe. Vamos conectar em silêncio com ela. Senhora, nossa mãe, mãe de todos nós. Eu tento aqui falar por todos que estão presentes aqui na Cidade da Luz ou nos acompanhando pelas redes sociais. Faço-me porta-voz destas almas, Senhora, através da tua legião, pedindo-te, Senhora, Mãe de todos nós, que possas vir até os nossos corações aflitos, angustiados, em expectativa. Suplicamos-te, Senhora, por essas mães, por esses pais, por esses filhos, por esses homens, essas mulheres, que neste momento, Senhora, depositam em teu coração misericordioso os seus anseios.
as suas necessidades. Na certeza, Senhora, que a tua legião aqui presente, que leva o teu nome, Legião de Maria, possa sim ter o cuidado direcionado a cada um de nós, a dizer no ouvido das nossas almas: creiam, creia. A nossa mãe te ouve neste instante. A nossa mãe está contigo, porque é de fato a tua mãe também. Acredite e tenha a certeza de que ela vai te atender. É isto, Senhora, que nos anima, que nos dá a certeza da caminhada firme, da decisão em perdoar, porque somos fortes em Ti, somos fortes em Tua assistência. É assim, Senhora, que nós nos despedimos e te pedimos, te peço, em nome de todos, sê conosco, ó bendita, agora e por todo sempre.